Para os que entraram agora, meu nome é Demétrio César Rodrigues e serei o facilitador desta aula. Então a Mariana falou ali que o vídeo não rodou lá com ela, né? Tudo bem, não interfere no andamento, no bom funcionamento da aula e tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui, tá bom, Mariana? Desde que você esteja me ouvindo agora, e isso é o necessário. Eu vou confirmar aqui que estão me ouvindo. Certo. Legal, Mariana. Você está ouvindo o áudio, isso que é importante. Bom, pessoal, na questão do fenômeno da intercomunicação mediúnica. Então, o que é isso? É o que nós vamos aprender agora durante esta aula. No final da aula, até o final da aula, nós vamos entender o que é mediunidade, como ela iniciou no mundo, no nosso planeta Terra, como a doutrina espírita trata a mediunidade, os tipos de mediunidade, quais são os tipos aí de espíritos que entram em contato conosco, como é que funciona esse contato, como que se dá o fenômeno da mediunidade, o que uma pessoa precisa para ser médium. Talvez vocês tenham essas dúvidas, entre outras, e essas dúvidas serão então esclarecidas durante esta aula, tá bom? Fiquem até o final que vale a pena. Vamos iniciar então falando sobre o fenômeno mediúnico, obviamente, através do tempo. As primeiras manifestações mediúnicas apresentam-se sob a forma do animismo tribal, com a personalização das forças da natureza. É isso mesmo. É o que se denomina o fetichismo. Os fetiches básicos do homem primitivo eram a Terra-mãe e o Céu-Pai. Talvez muitos de vocês já ouviram falar disso. Então, o fenômeno mediúnico é, desse modo, conhecido desde as primeiras idades do mundo. Não é algo novo, né? Desse fato originou-se a crença na pluralidade dos deuses, uma vez que, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Então, tudo que não era humano eram os deuses, né? Na época bem primitiva, qualquer fenômeno provocado por espírito, que não era humano, né? Era um deus. No início, Terra-mãe, Céu-Pai. E assim, com o desenvolvimento mental do ser humano, funde-se a experiência e a imaginação, dando nascimento à mitologia popular, com as suas divindades repletas de magia, tais como os deuses do Olimpo grego, né? Em seguida, e ainda nessa fase primitiva das manifestações mediúnicas, aparece a primeira expressão religiosa antropomórfica da humanidade, que são o culto dos ancestrais, os deuses lares, deuses locais. Na verdade, os povos antigos transformaram os espíritos em divindades especiais, né? São os deuses antigamente. As musas, por exemplo, né? As deusas mitológicas, não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Então, o que acontecia? Eles pegavam e colocaram, ó, a tal musa, deusa mitológica, é a protetora das ciências e das artes. Obviamente que não se tratava de uma deusa, um espírito deusa que era protetor das ciências e das artes, e sim um grupo de espíritos que era responsável por tal atividade. Então, rompendo a fase do mediunismo primitivo, seguem-se os períodos do mediunismo oracular e do mediunismo bíblico. Os oráculos predominam no início do processo civilizatório. Deles partem orientações diversas que abrangem as relações sociais, políticas e religiosas.
dos grandes povos da antiguidade. No mediunismo bíblico, entretanto, o fenômeno mediúnico adquire uma nova dimensão. Afastam-se do politeísmo até então reinante, para representar a manifestação de Deus universal e supremo. Então foi uma das questões que a Bíblia começou a trabalhar, né? Sair dessa série de deuses para um Deus universal e supremo. O fenômeno mediúnico continua a sua trajetória evolutiva e só atinge a culminância com a doutrina espírita, que define a mediunidade como condição natural do ser humano e o enfoca sob os aspectos racionais e científicos. Então, o que acontece, pessoal? Teve toda essa história aí, lá na era primitiva, Deus era, no caso, eles dividiam tudo que era sobre-humano em terra-mãe, em céu-pai. Depois, então, foram começando a criar os deuses. Deus disso, Deus daquilo, o Deus daquilo outro, não é mesmo? E depois, o que aconteceu? Com a Bíblia, tiraram, né? Começou a Deus universal. Então, no fim, não sei o que ficou pior, viu? Não sei se é um Deus, porque aí começou a caracterizar todos os fenômenos mediúnicos, né? Todas as manifestações de espíritos como sendo de um Deus só, ou então quando aglomeravam um conjunto de espíritos em um só Deus. No fim, de toda forma, o que acontece exatamente não era daquela forma, não é mesmo? Com a doutrina espírita, então, houve um entendimento que nós podemos dizer que é o melhor entendimento que nós podemos ter até este momento atual. Todos nós temos a possibilidade de ser médium, todos nós temos um princípio de mediunidade e os espíritos possuem a individualidade. Sendo assim, um espírito que se manifesta aqui é esse espírito que se manifesta aqui. O outro que se manifestou lá para ajudar numa situação semelhante não é necessariamente o mesmo que ajudou lá no outro lado do planeta Terra em outra situação semelhante. Por exemplo, alguém pede aí a cura e é ajudado por motivos diversos. Não significa, obviamente, que é o mesmo espírito da cura que está aqui, está lá. O que pode ser, mas nós sabemos que possivelmente é um espírito em cada um, né? Então, ao meu ver, a melhor forma, o melhor entendimento é a individualização das comunicações mediúnicas, dando o nome correto para cada um do espírito que está se comunicando. Possivelmente aqui ninguém tem dúvida, porque trata-se de conceitos básicos, né? Então, nós vamos para o próximo passo aqui, que é os precursores da mediunidade. Os médiuns precursores, né? No caso da doutrina espírita, porque os primeiros médiuns, quem foram os primeiros médiuns do planeta Terra? O que vocês acham? Quem foram, diante do que nós conversamos aqui, diante desse raciocínio, quem é que pode aqui dizer quem foi o primeiro médium do planeta Terra aqui vivo? Alguém tem alguma sugestão? Pode digitar ali no chat, vamos participar, vamos colaborar aí para manter uma reflexão sobre o assunto e gravar o conhecimento, mesmo que já tenha, talvez para fidelizar mais ainda o conhecimento. Quem foi o primeiro médium do planeta Terra? Quem foi? Quem vocês acham que foi? Quem vocês acham? Moisés? Jesus Cristo? Quem vocês acham? Chico Xavier? Allan Kardec? Antes ou depois dele? Legal, respondendo de Jesus, né? Mais alguém tem algum nome?
Homo sapiens. Talvez Adão, os homens primitivos. Legal. Bom, a doutrina espírita, obviamente, descaracteriza a história de Adão, né? Ela é improvável. Inclusive, o próprio Papa já disse que possivelmente essa história foi mal contada. Não pode uma pessoa só dar início a toda a humanidade. Mesmo se estudasse lá a Gênese na Bíblia, pode-se ver que o tempo de vida que eles dão lá não bate com a evolução humana. Jesus, então, há 2015 anos, mais ou menos, né? Médium, obviamente. Moisés, claro que médium, recebeu lá os 10 mandamentos de um espírito superior. Claro que não era o Deus em pessoa, mas se nós falarmos que todos nós somos a manifestação de Deus, então sim, Moisés recebeu de Deus um espírito, a manifestação de Deus naquele momento, os 10 mandamentos, médium. Quem mais antes dele? Todo mundo, né, pessoal? Então, desde os homens primitivos, o primeiro homem que nasceu aqui na Terra, seguindo a evolução, né, da Terra, já possuía a mediunidade de uma forma ou outra. Foi isso que nós estudamos até agora. Porém, os médiuns precursores da doutrina espírita, nós consideramos estes aqui, ó, o Emmanuel, eu vou falar só o primeiro nome devido ao sobrenome lá, o Edward, o Andrew, as irmãs Fox e o Daniel Douglas. Então, nós vamos falar um pouco sobre todos, menos as irmãs Fox, pois as irmãs Fox nós falamos na primeira aula que tem lá no nosso site, institutochicoxavier.com. Nós colocamos até um vídeo sobre as irmãs Fox. Elas foram essenciais para o início da doutrina espírita, né? Nós vamos falar do Emmanuel, por exemplo. Então, o que são os médiuns precursores? Segundo as informações colhidas na obra História do Espiritismo, de Arthur Doyle, os principais médiuns precursores do Espiritismo foram estes, né? Vamos ver um pouco mais sobre cada um, rapidamente. O Emmanuel, que de acordo com o autor supracitado, que é o Arthur Doyle, né? Seria impossível estabelecer-se uma data que marcasse o início da manifestação de uma força inteligente exterior ao homem, uma vez que esse fato existiu, embora de forma esporádica, em todas as épocas. E isso que nós estudamos até agora. Considera ele, o Emmanuel, entretanto, que Emmanuel, o grande vidente sueco do século XVIII, foi o grande anunciador do influxo espírito dos últimos tempos, quando o fenômeno mediúnico deixa de ter caráter episódico para transformar-se numa invasão organizada pelo mundo espiritual. Ele foi médium desde criança. Ele possuía a clarividência. O que é isso? O que é a clarividência? É a emancipação do corpo. Ele conseguia ver o que se passava em outros lugares sem, aparentemente, sair do seu estado normal de consciência. Assim é que viu e descreveu com perfeição, com perfeita exatidão, um incêndio que acontecia em Estocolmo, estando ele a 300 milhas de distância, num jantar com 16 convidados. Olha aí que evidência, né? Seguindo então com o Edward, ele nasceu em 1792, era de origem humilde, pertencente lá à classe dos trabalhadores braçais escoceses. Tornou-se pastor protestante, pessoal, com uma mediunidade de inspiração
que atraía multidões para ouvir suas luminosas e eloquentes pregações evangélicas. Nós sabemos que os pastores são alguns dos maiores médiuns da atualidade, né? Agora, sabemos também que os pastores têm consigo os espíritos de acordo com a sua sintonia. Sabe-se lá que tipo de espírito está em volta dos pastores, esses que visam ganhar milhões e milhões e realizando mentiras por aí, né? Nós sabemos muito bem como é que funciona. Por outro lado, nós temos os pastores sérios, e esses com certeza possuem sim espíritos evoluídos ao seu lado para auxiliá-los na sua tarefa, que é muito importante aqui na nossa Terra, planeta Terra. Então o Edward, na igreja que dirigia, ele em 1981 ocorreram notáveis fenômenos de psicofonia e voz direta. O que é psicofonia, pessoal? É quando o espírito fala através da voz do médium. Tem um vídeo do Divaldo Franco não sei exatamente onde é, talvez no plenário, alguma coisa assim, onde os deputados federais ou talvez senadores se reúnem, e lá ele vai falar alguma coisa e ocorre a psicofonia do Bezerra de Menezes. Então tem no YouTube, se você digitar Divaldo Franco Bezerra, possivelmente vai aparecer a filmagem ao vivo lá, quer dizer, a filmagem na época ao vivo, né? E depois colocaram no YouTube. Então o Edward, nesses fenômenos de psicofonia e voz direta, trazia os espíritos que se comunicavam com ele vinham trazendo ensinos que contrariavam a ortodoxia e por isso mesmo foram considerados obras do diabo, né? Então tudo que contraria a palavra da Bíblia é o diabo, certo? Quanto menos você pensar, melhor. Essa é a ideia lá da Igreja Ortodoxa. Então nós temos o Andrew Jackson. Ele é o pai do espiritualismo moderno. O Allan Kardec americano. Filho de pais humildes e incultos, nasceu em 1826. Então ele, desde novo, começou a ouvir, nos derradeiros anos de sua infância, vozes agradáveis e gentis, seguida de belas clarividências. Alguém aqui não sabe ainda o que é clarividência e quer saber? Digite ali no chat, por favor. Então, nele se desenvolvendo ao mesmo tempo os dons mediúnicos com aplicação em diagnósticos médicos. Veja só. Quando em transe, ele falava várias línguas, inclusive o hebraico, todas dele desconhecidas, expondo admiráveis conhecimentos de geologia e discutindo com rara habilidade intrincadas questões de arqueologia histórica e bíblica, de mitologia, bem como temas linguísticos e sociais, apesar de nada conhecer de gramática. Então veja só, ele passava o conhecimento que recebia a comunicação dos espíritos que estavam ali conversando com ele. Sobre clarividência, nós tínhamos já falado anteriormente do espírito Emmanuel, né, que ele viu uma explosão em Estocolmo. Ele estava numa reunião lá com 16 pessoas aproximadamente, agora com 16 convidados. Então o que é isso? É clarividência. É a visão do espírito fora do corpo humano. Tu está aqui e tu está visualizando algo que está acontecendo em outro lugar, outra dimensão. Enfim, isso é a clarividência, a capacidade de ver em outro plano. Entendeu? Ver, às vezes, até mesmo o futuro ou algo que está acontecendo em um lugar distante. Isso é a clarividência, tá bom? O Daniel Douglas, ele nasceu em 1833
E a seu respeito foi dito: quando o Mr. Home passa, derrama em seu redor a maior de todas as bênçãos, a certeza da vida futura. O codificador considera que a presença de Daniel Douglas em Paris, em outubro de 1855, foi de certa forma providencial, constituindo-se em poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas. Então, para nós vermos, né, como ele foi importante. Ele foi um médium cuja influência se produziam principalmente fenômenos físicos, sem excluir por isso as manifestações inteligentes. Foi defendido por Allan Kardec contra os detratores e maledicentes. O que acontece? Não é qualquer médium que pode auxiliar os espíritos para reproduzir fenômenos físicos. Talvez alguém aqui esteja com essa dúvida. O que é necessário para haver um fenômeno físico de um espírito desencarnado, né, aqui no plano físico? Como isso acontece? O que acontece é que, primeiramente, nós temos que ter um médium no local ou próximo, certo? Se não tiver isso, não tem como. Tem que ter um médium, uma pessoa viva, e essa pessoa viva tem que ter particularmente aflorado em si a doação de um fluido que nós chamamos de ectoplasma. É uma energia, um fluido, só que é um fluido mais denso. E esse fluido mais denso é que é utilizado para os fenômenos físicos. Então, alguns médiuns têm, outros não. Os médiuns que têm estes fluidos, eles sentem isso de forma diferente. Por exemplo, talvez vocês já tenham se sentido como recebendo algum recado de alguém. É um fenômeno mediúnico. Claro que é. Entretanto, o médium que é doador também de ectoplasma, ele, quando está se comunicando com um espírito desencarnado, ele pode chegar até a sentir como se estivesse saindo um líquido denso do seu nariz ou da sua orelha, algo mais denso ele sente saindo, porque é algo mais físico, é uma energia mais densa. Por isso que nós falamos que é mais físico, né? Então é assim que acontece. Isso é o básico, obviamente, né? E também, no que cabe a questão de estudo, não sei até que ponto vale a pena estudar mais a fundo, porque afinal de contas esse conceito nos basta. Mais a fundo do que isso, o que eu posso dizer é, então, busque o entendimento no centro espírita para ver se você é um médium de doação de ectoplasma, e aí você vai ver ao vivo, né, acontecendo. Então não vai haver dúvidas do que está acontecendo, não é mesmo? Aí sim você vai estar num nível mais avançado de estudo. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, então, nós temos as finalidades e mecanismos. Antes de iniciar esse novo tópico, eu vou dar aqui a oportunidade para perguntarem. Nós sabemos que nós temos que aproveitar as oportunidades da vida. E aqui está mais uma para vocês. Aproveitem, perguntem, que este é o espaço que eu estou dando. Então, nós temos aqui uma pergunta que é a seguinte: a sensação de mau pressentimento constante é um fenômeno mediúnico? Olha a norma. Veja bem, constante. O que é constante para ti, Norma? É todos os dias, toda hora? Defina constante, por favor.
Enquanto isso, vamos lá para a pergunta do Felipe Dantas. Quando dormimos, sempre o espírito viaja para outros planos? Felipe, sempre não, porque sempre é muita coisa, né? O que acontece é que quando dormimos, o espírito realmente já se manifesta em outro plano. Isso é sempre, tá? Porém, dependendo da nossa situação, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, se nós estivermos muito apegados aqui ao plano físico, ou talvez com medo de ir para determinada região no plano espiritual, o nosso espírito fica simplesmente descoincidido do nosso corpo e fica por ali. Então ele não vai para outros locais. Agora, o espírito, ele não se encontra no plano físico, né? Ele já se encontra em outra dimensão. Então ele pode, nesta dimensão, ao dormir, ou sim ir para outros lugares ou não. Vai depender das suas condições do pensamentos, sentimentos e emoções. Uma série de fatores aí, Felipe. A Norma disse então que quase todos os dias é uma sensação ruim. Olha, Norma, se você tem quase todos os dias a sensação ruim que algo vai acontecer, e se você não vê esse algo acontecer, mas passa todos os dias da tua vida com esse sentimento, a impressão é que você pode executar algumas técnicas, ao realizar algumas ações para visar elevar os seus pensamentos e manter a higienização dos teus pensamentos para que você consiga, de maneira consciente, se focar nas coisas mais positivas da vida. Porque, obviamente, a todo momento da nossa vida está acontecendo alguma coisa ruim, seja aqui ou acolá, né? Sempre está acontecendo no nosso estado atual de evolução. Entretanto, da mesma forma que está sempre acontecendo algo ruim para alguém, perto ou longe, também está acontecendo algo bom para alguém, perto ou longe. Então, nós entendemos que o mundo à nossa volta é a extensão dos nossos pensamentos. Se você mantém um conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções mais densos, com uma vibração pouco elevada, você vai perceber, vai sentir, vai se angustiar, vai alimentar todas as angústias que existem em ti. Porém, Norma, se você então continuar se esforçando para manter os seus pensamentos melhores, você vai melhorar a sua sintonia com as pessoas à sua volta, com o mundo à sua volta. E aí, ao invés de pressentir constantemente que algo de mal vai acontecer, você possa perceber pela sua própria experiência que coisas muito boas estão acontecendo. A ideia é essa, tá bom? A Maria pergunta, para um médium novato, como ele sabe se o espírito é um espírito que quer passar uma mensagem mentirosa? Maria, se sabe isso analisando a mensagem, simplesmente assim. Uma mensagem mentirosa, ela é de fácil constatação. Por exemplo, se a mensagem for para determinada pessoa, a pessoa mesmo pode dizer se é mentirosa, não é mesmo? Se a mensagem for sobre alguma coisa instrutiva, dando algum esclarecimento sobre algo, talvez algum conhecimento novo, se não fizer sentido, se não tiver argumentos que dê base e sustentação para aquilo que está sendo dito por este espírito, é uma mensagem mentirosa. Por outro lado, nós temos que nos manter abertos, porque a todo momento novos conhecimentos surgem e vai chegar o momento, e ele é hoje, que as coisas vão evoluindo, os fenômenos mediúnicos vão evoluindo e até
a nossa certeza de como que funciona a vida, a Terra, vai evoluindo, não é mesmo? Tanto é que de tempo em tempo surge aí um novo planeta, surge aí um novo elemento químico, e aí nós podemos perceber que mesmo a ciência que vai lá minuciosamente, lá no cerne das coisas, né? Ela percebe de tempos em tempos que o cerne é um pouquinho mais fundo. Então nós temos que nos manter abertos, certo? Certo, o Eurico perguntou se é possível ter visto a mãe dele. Enfim, contou aqui uma situação, né? E perguntou, será que foi um aviso e realmente vi ou sonhei? Olha, Eurico, o que você acha que foi? Um aviso ou você realmente sonhou? Na verdade, o que te faz melhor pensar ou sentir em relação a isso? Busque este entendimento. Talvez tenha sido a sua mãe, talvez não. Talvez tenha sido um aviso, talvez não. Talvez você tenha falado com ela e ela tenha dito, filho, vai ficar tudo bem. Talvez não. De toda forma, nesse caso específico, o que lhe dá mais consolo e faz você viver melhor? Pense nisso. Certo, o Jonathan Pires, então, fala que tem déjà vu com uma certa frequência, digamos toda semana. Pode ser um sinal? O déjà vu é sempre um sinal. Eu entendo assim, tá, Jonathan? Agora, qual é o sinal? O sinal vem da sua percepção daquilo. O déjà vu, algo que nós já vivemos, nosso espírito pode ter vivido no plano espiritual, nosso espírito pode ter sido avisado, nós podemos ter já vivido uma situação semelhante em outra vida ou nesta vida. Enfim, há diversas explicações. De toda forma, quando acontece um déjà vu comigo, Jonathan, eu vou lhe dizer exatamente o que eu faço para que eu consiga viver melhor naquele momento. Eu faço o seguinte, eu percebo tudo o que está à minha volta, tudo que eu posso aprender naquele momento e todas as oportunidades que estão surgindo com aquele momento e analiso qual é a melhor coisa que eu posso fazer para viver melhor agora com essas pessoas que estão aqui próximas, me protegendo, obviamente, mas priorizando ficar ainda mais feliz, aprender cada vez mais, se nós estamos em uma aula, por exemplo, enfim, o que está acontecendo e que eu tenho que prestar atenção. Então, fique lúcido, preste atenção em tudo e faça o melhor que você possa fazer. Um sinal com certeza é. Então a Norma pergunta se pode não querer exercer a mediunidade. Ora, Norma, você pode querer tudo o que você quiser, certo? A decisão é sua. Então o Eurico disse aqui que o que sentiu foi um consolo, né? E não se desesperou. Tinha um conforto muito grande no meu coração. Pois é, Eurico, foi isso que me veio à mente. Então estamos aí em sintonia. Por falar em sintonia e como que funciona, né, essas coisas, vamos falar de finalidades e mecanismos da mediunidade. Como é que a mediunidade ocorre? Então, a finalidade, o fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre, no plano físico, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Vamos falar então do essencial.
de entendimento sobre o fenômeno mediúnico, perispírito. Tudo acontece pelo perispírito. Perispírito. O papel exercido pelo perispírito, nós sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados têm um corpo fluídico, certo? O nome desse corpo fluídico é o que se dá de perispírito. O perispírito é formado pelo fluido universal, o fluido cósmico, energia. É esse fluido que o forma e o alimenta. O perispírito ele é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Ou seja, o nosso perispírito hoje ele é constituído pelo fluido universal que está numa faixa de vibração do planeta Terra. Afinal de contas, nós estamos na Terra. E mesmo quando nós desencarnarmos, vamos continuar por aqui, mesmo que em outra dimensão. Então, o nosso fluido do perispírito, ele possui a vibração, a sintonia da Terra. Não tem como nós termos um perispírito mais elevado do que o planeta Terra, certo? É isso que quer dizer aqui. Nas comunicações mediúnicas, o perispírito desempenha papel fundamental por ser o órgão transmissor de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, as sensações que vêm de fora do corpo, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então, como é que funciona? Nós temos aqui pelo menos 3 corpos coincididos. Quais são eles? Primeiro, o corpo físico, Esse aqui que todo mundo consegue ver. Segundo, é o perispírito, o corpo espiritual. E o terceiro é o espírito, que está coincidido com o perispírito, perispírito com o corpo físico. E talvez nós possamos dizer que o nosso corpo energético, ou aura, também está coincidido, Mas vamos ficar com 3. Corpo físico, perispírito e espírito. Corpo físico recebe a impressão. Perispírito passa isso para o espírito e o espírito sente. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Isso é o nosso mecanismo. Nós, espírito, queremos, o nosso perispírito transmite para o nosso corpo e o nosso corpo executa. É isso que está dizendo aqui, tá bom? É um mecanismo simples, Nós podemos aprofundar muito mais, mas por enquanto está bom. Durante a comunicação mediúnica, o perispírito do médium capta os fluidos do espírito comunicante, que pode lhe provocar sensações boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. Estas sensações e percepções variam em tipos e graus, porque depende da organização perispiritual e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que se encontram nele e força fluídica necessária. Então, atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. E se os fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, boa. Se são maus, a impressão é penosa. Então, a nova pergunta. Então, é o corpo que recebe a energia do perispírito ou o inverso? Certo, a energia, obviamente, a energia vem do perispírito, tá bom? Porque é o perispírito que está na dimensão energética, certo? Porém,
nós temos as sensações que sentimos com o corpo físico, entende? É isso que está falando ali. A comunicação, como é que funciona então via perispírito? Nós, quando desencarnamos, nós continuamos com o nosso perispírito. O fluido, nosso cordão fluídico que une o nosso perispírito ao nosso corpo físico, ele se rompe, nós morremos, né? É assim que se morre. O cordão fluídico se rompe. E aí, nós vamos viver no plano espiritual, certo? Com o nosso perispírito lá, bem bonito. Tenho certeza que todos aqui acreditam que são bonitos, né? E aí, nós queremos nos comunicar. Vamos no centro espírita. Recebemos a permissão de ir no centro espírita. Lá está o médium. Essa comunicação nossa com o nosso perispírito, nós não nos comunicamos diretamente com o corpo físico do médium. Nós nos comunicamos com o perispírito dele e através desse perispírito é que há essa comunicação. Certo? É assim que funciona. O perispírito tem essa funcionalidade. E agora vamos falar um pouco da mente. Como é que funciona então? Porque o perispírito recebe, né? Mas nós temos que ter alguma coisa para interpretar isso, para chegar no nosso corpo físico. Certo? O médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Assim como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a recebe e transmite, usa, portanto, a mente para conhecer as intenções e as ideias do espírito comunicante, examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos. Qualquer que seja o plano em que se encontre, não podemos perder de vista o mundo mental do agente do recipiente. Então, o que acontece aqui? Nosso perispírito vai receber a comunicação e a nossa mente, né? Nosso conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções é que vai analisar aquela informação e colocar ela aí ao mundo da forma como nós escolhermos. Foi isso que a Maria perguntou lá, né? Recebe a comunicação e fica em dúvida. E agora? Eu falo ou não falo? O espírito está falando tal coisa aqui, eu não sei, eu não estou em dúvida. E agora? É isso que acontece, é a mente em funcionamento. Nós temos que colocar a nossa mente em funcionamento para que consigamos exercer essa tarefa da mediunidade, entende? E o médium que está na mesa mediúnica, ou na vida mesmo, trabalhando de alguma forma, ajudando alguém, ele tem que se permitir receber a informação. Manda a informação. Manda a informação. Porque assim, nós estamos alinhados conforme a nossa sintonia. É que os espíritos vão chegar a nós. Então, aquele médium que recebe espíritos que acreditam ser maus, já vou avisando, está recebendo espíritos que estão em sintonia contigo, em sintonia com os teus pensamentos, sentimentos e emoções, em sintonia com a tua faixa vibracional. Não tem como fugir disso, é sempre assim. Está em sintonia. É preconceito que nós achamos só porque às vezes as palavras que usam, como se mostram o perispírito, achamos que o espírito é mau ou alguma coisa assim. Geralmente, pessoal, ele está temporariamente naquela situação. Da mesma forma que temporariamente nessa nossa vida nós podemos estar sem dinheiro e sujos e com roupas maltrapilhas, mas depois de nos erguermos, voltarmos aí a ficarmos limpos, cheirosos e com roupas bonitas. Mas mesmo quando a gente estava lá sujo, fedendo, a nossa faixa de vibração, nosso nível de evolução é o mesmo. Quando depois que nós conseguimos trabalhar e ficar cheirosos e com roupas melhores, às vezes o espírito desencarnado está nessa situação,
temporariamente, ele está revestido com aquele perispírito por alguma causa que esteja sofrendo momentaneamente, não significa, pessoal, pelas palavras, talvez, palavras erradas que a pessoa fale, ou quando fala muito bem, que a pessoa é evoluída ou não é evoluída. Às vezes aquela pessoa não recebeu educação na vida devido às circunstâncias, desencarnou sofrendo e está com um perispírito horrível. Quando nós olhamos e fala coisas estranhas, como gírias e palavras erradas, nem por isso ele é um espírito mau. Ele está temporariamente naquela situação. E se não for ajudado, vai ficar por muito tempo. E se você não ajudar, não vai estar cumprindo a sua missão aqui na Terra. Não vai estar sendo um agente de Deus para construir um mundo melhor. Então pense nisso. Qual é a sua missão de vida? Você está fazendo a sua missão de vida quando age com preconceito, quando recebe um sinal mediúnico, com palavras talvez pouco boas. Ah, não, isso aqui eu não quero. Por favor, pessoal, está no trabalho de caridade, para auxiliar, para buscar evolução. Vamos refletir sobre isso. O médium com preconceito é um médium que está numa faixa de vibração menor e, consequentemente, vai atrair espíritos assim. Para este médium melhorar, ele vai ter que ajudar os espíritos que estão em sintonia consigo e buscar a depuração, porque não basta falar coisas legais. Tem que pensar coisas legais, fazer coisas legais, fazer o bem. Então vamos falar sobre a sintonia. A sintonia mediúnica se faz por meio da ligação da mente do espírito comunicante à mente do médium, tá? Isso que nós estávamos falando. O espírito André Luiz esclarece que durante a comunicação mediúnica forma-se um circuito mental e dessa maneira expressa uma vontade de apelo, ou seja, uma vontade de resposta no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, é a sintonia. E a influência moral do médium, como é que funciona? A influência moral do médium nas manifestações dos espíritos é uma séria dificuldade encontrada na prática mediúnica. Os médiuns viciosos que não se esforçam para combater as imperfeições, sobretudo o orgulho e a vaidade, são alvo do ataque de espíritos imperfeitos, muito inescrupulosos, capazes de apropriar-se do nome de entidades veneráveis. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a que, porém, eles exploram com mais habilidade, é o orgulho. Então aqui a doutrina espírita fala de maus espíritos, né? Eu prefiro chamar de espíritos imperfeitos, assim como nós, porque se foi uma imperfeição moral nossa que deu acesso a esse espírito, então esse espírito é igual a mim. Se eu chamar ele de mal, eu tenho que falar que eu sou mal também. Bom, eu prefiro não falar que eu sou mal. Eu prefiro falar que eu sou imperfeito. Então, sendo imperfeito, tendo imperfeições morais, se eu me deixo levar por elas e vêm outros espíritos com outras imperfeições morais, então estamos no mesmo barco, não é mesmo? Vamos falar aqui, então, por último, sobre as evocações e as comunicações espontâneas. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação.
Só um momento. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele a quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de sua própria vontade, tem melhor prova e consegue provar melhor a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro, primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos que os queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamando-o pelo nosso desejo, opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens, e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Então, sabemos que o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras, os familiares, parentes, amigos. Porém, ele deve moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, precisa que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Bom, pessoal, dito aqui estas questões básicas aqui sobre os fenômenos mediúnicos, eu vou colocar à disposição o chat para perguntas objetivas que tenham relação com este assunto, tá bom? Podem perguntar ali, fiquem à vontade. Pessoal, enquanto as perguntas chegam ali, eu quero falar com vocês uma coisa importante, que é a seguinte. Eu tomei a liberdade de incluir aqui nesta aula uma informação sobre Chico Xavier, considerado por mim, pelo menos, não sei se para a grande maioria dos espíritas, mas por mim, um dos maiores médiuns de todos os tempos, um dos mais importantes, pelo menos no último século. Ele que nos auxiliou para que a doutrina espírita
esteja onde está, esteja hoje, né? Aonde está. Ele que, tendo a mediunidade desde criança, sofreu por diversas vezes preconceito e sempre muito humilde, com auxílio da sua mãe que aparecia desencarnada, ele se manteve no caminho do bem e do trabalho de amor ao próximo. Chico Xavier, que respeitava muito todas as religiões, sendo ele, no início, católico, pediu inclusive permissão para a sua igreja lá, quando resolveu trabalhar no trabalho mediúnico. Chico Xavier até hoje nos ensina, através dos seus vídeos e textos, maneiras melhores de viver com mais tranquilidade e amor ao próximo. Nos consola com seus textos que, mesmo que passem décadas, ainda vão se manter atuais, porque ele falava não sobre como que funciona exatamente o mundo e querendo impor uma verdade. Ele encarou o seu trabalho como uma doação de amor e, sendo assim, ele fala sobre nós, seres humanos, espíritos, sobre as nossas emoções e sobre como que nós podemos viver melhor, amando sim o próximo e amando principalmente a nós mesmos. Ele mesmo diz que nós não podemos mudar o passado, né? Mas nós podemos criar um novo futuro. Eu acho essa frase sensacional. Penso muito nela, de formas diferentes, mas nela exclusivamente, porque nós analisamos que o passado pertence ao passado e o que nós podemos tirar de lá é o que nós aprendemos. E tudo que nós aprendemos, como é que nós podemos colocar agora na nossa vida para que nós tenhamos um futuro melhor. Chico Xavier, então, que está auxiliando muitos grupos espíritas, como o Instituto Chico Xavier mesmo, que é uma entidade virtual, mas só aqui em Porto Alegre tem pelo menos 2 ou 3 que eu conheço, centros espíritas em sua homenagem. Então, Chico Xavier, ele foi e é, talvez sempre será, um apóstolo do bem e missionário da mediunidade. Essa é a nossa homenagem aqui a este grande médium, tá bom? Seguindo aqui a pergunta, a Lilian coloca ali que não quero invocar, mas gostaria de saber se isso afeta em minha vida e muda alguma coisa, porque tenho curiosidade. Pessoas que já se foram, errei muito na morte do meu cunhado. Entendi. Legal, Lilian. O interessante é assim, ó, como é que você pode aplicar a sua curiosidade para que você viva melhor, para que você perceba o que aprendeu com este suposto erro e o que pode fazer agora para não repetir este erro. Use essa curiosidade para melhorar como pessoa. E aí, no momento que for oportuno, e esse momento chegará, você estará melhor então para ter contato com essas pessoas, espíritos, que estão nesse momento em algum lugar buscando fazer o melhor que podem, assim como tu, aqui na Terra. Certo? De toda forma, aconselho que busque um centro espírita sério, para que, se for o caso, você tente aí uma comunicação com alguém que, se você acreditar que isso realmente fará uma grande diferença na sua vida. O Eurico pergunta: gostaria de saber se eu fosse num centro espírita, através de um médium, eu poderia me comunicar com o espírito da minha mãe. Legal, Eurico. Tem vários centros espíritas que fazem trabalhos semelhantes, certo? Então, você pode sim ir no centro espírita com esse objetivo.
Agora, o trâmite que será realizado lá vai depender de cada casa, e a possibilidade ou não disto acontecer depende de diversos fatores, Eurico. Muitas vezes, o espírito não pode se comunicar. Então, neste caso, a comunicação não ocorrerá. Outras vezes, talvez o espírito da sua mãe esteja fazendo algo importante lá, para a missão dela, sabe? E talvez se comunicar apenas por se comunicar. Não me leve a mal, mas talvez uma comunicação apenas por comunicação seja menos importante para ela, e que o mais importante seja ela realizar a missão que está realizando. Porque nós bem falamos aqui, os espíritos que vêm falar conosco não vêm, né? Os espíritos superiores não vêm para matar a nossa curiosidade ou alguma coisa que nos prendemos e que não faz a menor diferença do ponto de vista evolutivo. Imagine só a sua mãe trabalhando produtivamente no plano espiritual e ter que deixar de fazer isso só por dizer: oi, tudo bem? Eu estou bem. Porque talvez você possa ter esse entendimento, essa percepção agora, aí, sozinho, sem precisar necessariamente estar evocando-a para isso, não é mesmo? O fluido universal, Eurico, preste atenção, o fluido cósmico universal, ele está à nossa volta. O nosso pensamento, ele chega aonde nós queremos. Nesse processo de comunicação do pensamento através do fluido cósmico universal, nós podemos levar ele até onde nós quisermos, depende da nossa intenção. Direcione, Eurico, seu pensamento para sua mãe e lhe diga: mãe, eu estou bem. Enfim, lhe diga o que você quiser. Ela receberá, amigo. E quando você enviar essa mensagem, perceba o que você vai sentir. Talvez você sinta que ela também está bem. E sendo assim, você pode sim ir no centro espírita, mas talvez para buscar evoluir cada vez mais, para viver cada vez melhor, porque eu tenho certeza que a sua mãe quer sim que você viva melhor. Afinal de contas, todas as boas mães querem que os filhos vivam cada vez melhor, não é mesmo? Dito isso, eu agradeço a presença de todos nesta aula 18 aqui do Instituto Chico Xavier, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Lembrando que esse estudo irá ficar